Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Prepare-se, você está entrando numa dimensão além da imaginação. Esse é o Zona do Crepúsculo, o novo quadro do canal para contar histórias de terror. Essa é a primeira edição e a gente vai ver Bernie Krigstein, a raça superior. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Sejam bem-vindos a mais um quadro dedicado às histórias de terror aqui no canal Zona do Crepúsculo. Zona do Crepúsculo já existia aqui no canal justamente para falar dessas histórias de terror mais adulto, só que agora está repaginado. A gente vai trazer principalmente as histórias de terror da EC Comics e da Warren Publishing. A EC Comics, mais conhecido como Contos da Cripta, né? Essas histórias dessa coleção aqui, né? Que está sendo republicado pela Dark Horse nos Estados Unidos. No Brasil nem sinal dessas histórias pintarem, então vai ser uma boa oportunidade para você que não conhece essas histórias da EC Comics. Aliás, abre um parênteses aqui, hein? A EC Comics foi praticamente extinta na época da caça às bruxas, do macartismo nos Estados Unidos. Houve aquele livro A Sedução dos Inocentes, aquela palhaçada daquele livro que quase que acabou com a indústria dos quadrinhos nos Estados Unidos, e isso refletiu no mundo inteiro. Veio o malfadado selo de aprovação, né, do Comic Code Authority, e aí não podiam falar coisas como terror, vampiro, lobisomem, morte, assassinato, enfim, inviabilizava as histórias de terror, e com isso a EC Comics praticamente faliu, ficando publicando somente a revista Mad, que foi, muito tempo, foi a revista mais vendida do mercado americano, revista famosíssima de humor, mas a linha de terror praticamente acabou. Então a gente tem aqui a oportunidade nesse quadro de resgatar essas histórias, e a Warren Publishing, que veio um pouquinho depois e trazia histórias de terror no formato magazine, que é esse formato que está aqui, se aproveitava dessa brecha na lei, vamos dizer assim, porque as magazines não eram consideradas comic books, o formato era diferente, então eles podiam utilizar ali vampiros, lobisomens, múmia, enfim, diabo, essas coisas, esses temas referentes ao horror, tudo com um requinte de ilustração preciosíssimo, com autores maneiríssimos que a gente vai trazer. Eu gosto de lembrar o seguinte: o terror, ao contrário de quadrinhos de super-heróis ou quadrinhos seriados, onde os personagens acabam se tornando produtos e você não tem muito como fazer mudanças muito radicais nesse tipo de história, né? Onde os quadrinhos são também produtos, né? São franquias, enfim. Já o terror, não. Você tem aqui histórias curtas, onde todas têm praticamente a solução ali mesmo, e os autores ficam livres para voar. Então a imaginação é o limite. Então você tem ali verdadeiras pérolas, como é o caso dessa história que a gente vai ver aqui hoje, Master Race. Master Race é de um cara chamado Bernie Krigstein. Esse cara teve um trabalho que influenciou muita gente, como Frank Miller, David Mazzucchelli, diversos autores europeus inclusive, e ele começou a fazer em 1950 coisas que a indústria só iria aproveitar, truques de linguagem, de narrativa, anos e anos depois. O cara era um visionário, ele é o chamado artista dos artistas, e quer dizer aquele artista que os artistas se espelham, olham, admiram, e influencia muita gente, né? Até hoje, tá? Até hoje. E ele não teve um trabalho muito prolífico, ele acabou se enojando da área de quadrinhos, ficou enjoado, não quis mais trabalhar com isso, foi fazer outras coisas, foi trabalhar com outras coisas dentro do campo da arte mesmo, mas não nos quadrinhos. Então, ter acesso a esse trabalho do Bernie Krigstein é bem importante para quem gosta da linguagem, gosta de histórias não só de terror, mas gosta da linguagem, da narrativa dos quadrinhos. Antes da gente ver a história, hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu preciso falar dessa história para vocês. Primeira coisa, é o terror do mundo real. A gente aqui vai falar do nazismo. Então, pensa bem, essa história foi publicada em 1955. Apenas 10 anos atrás a guerra havia acabado. Então, os meios de comunicação não falavam muito sobre o Holocausto. Era uma coisa ainda meio velada e, a verdade, a população ainda não sabia com detalhes o que havia acontecido na Europa. A gente sabia que tinha sido uma coisa muito horrorosa, mas os detalhes do real horror do que foi aquilo lá ainda não havia sido divulgado.
Então essa história primeiro cutuca essa ferida, né, de falar do Holocausto, do horror nazista, o horror do mundo real, que é muito pior do que o horror dos vampiros e lobisomens daí, né, o horror que pode acontecer com qualquer um. Isso deixa qualquer um apavorado. E a gente vai ver essa história extremamente bem construída. E fica aqui uma outra observação. O Bernie Krigstein, se você não sabe, as histórias da EC Comics, elas eram escritas primeiro e depois as pranchas, já com o texto colocado sempre na parte superior, eram entregues aos desenhistas que desenvolviam o plot que estava escrito lá. O Bernie Krigstein gostou tanto desse argumento do Al Feldstein e também do Bill Gaines, que ele resolveu aumentar o número de páginas, eram só 6 páginas no começo. E ele falou assim, cara, isso aqui merece mais, ele queria fazer com 9 páginas, olha só. E aí não tinha espaço na revista que ele queria fazer com 9, a revista originalmente seria Shock Suspensories, que é outra revista aqui da linha da EC Comics, mas a revista acabou, né, e acabou, eles foram lançados a revista número 1, Impacts, que era uma revista com uma nova proposta justamente para fugir dessa perseguição imposta lá pelo macartismo, pelo aquele livro da sedução dos inocentes. Então ele é publicado nessa revista. E o que o Bernstein faz, cara? Como ele queria esticar a narrativa, ele achava que a história merecia mais quadros, um tempo diferente. Principalmente, olha os truques de narrativa que ele coloca para designar a velocidade do trem e a queda do homem no final. Não posso dar spoiler se você não conhece a história, mas observa bem isso quando a gente for ver a história. Truques narrativos que ele conseguiu atingir graças ao número maior de páginas que ele tinha para descomprimir essa narrativa. Então ele usa esses truques e o que ele faz? Ele pega o texto que já estava colado lá nas páginas, ele corta à mão e recoloca, recompõe toda a história para que ela passe a ter 8 e não 6 páginas. É uma coisa assim de cair o queixo. Essa história já foi republicada diversas vezes, é lembrada como uma das melhores histórias da EC Comics dessa época dos quadrinhos de horror e não é para menos. Você vai conferir agora então toda a maestria do Bernie Krigstein no conto, foi traduzido pela Record como Raça Superior, tá bom? Confere aí então essa estreia, a nova estreia, né, vamos saber, do quadro, novo quadro dedicado às histórias de terror aqui do canal, A Zona do Crepúsculo. Fica comigo até o final, que no final tem recados para você. A história de Zona do Crepúsculo de hoje foi retirada da revista Cripta do Terror número 5 da editora Record, lançada no Brasil em 1991 e que traz a história publicada originalmente na revista Impacts da EC Comics de 1955. Roteiro de Al Feldstein e William Gaines, arte de Bernie Krigstein. Raça Superior. Não consegue esquecer, não é, Carl Reisman? Mesmo aqui, na América, 10 anos depois e a milhares de quilômetros de distância de sua Alemanha, não consegue esquecer aqueles anos sangrentos da guerra. Essas lembranças o perseguirão para sempre, como perseguem agora, enquanto desce as escadas no metrô e penetra na penumbra. Seu sotaque ainda é forte, apesar de dominar a língua do novo país que o recebeu de braços abertos, após finalmente conseguir fugir do campo de concentração de Belsen. Você desliza a nota pela abertura do guichê. Segue as movimentadas e barulhentas roletas, enfia o ticket na abertura fina e avança. O trem ruge para fora da escura caverna, rompendo o silêncio da estação quase deserta. Você fica observando o monstro metálico se aproximar. Você pisca quando o primeiro vagão passa, com suas janelas iluminadas, num ritmo cada vez mais lento. O trem geme, chia e para. Você se aproxima da porta quando ela se abre. Surge um passageiro, sente os olhos dele em você e estremece. Por que o medo, Carl? Foi há muito tempo. Essa é a América. Você está em segurança, está livre. Mas você sente medo, não é, Carl? Está sempre com medo. Continua lembrando o horror, o ódio, o sofrimento e permanece com medo. Entra no vagão quase vazio e desaba num assento. As portas se fecham. O trem dá um solavanco e segue em frente, saindo ruidosamente da estação, de volta para o escuro labirinto sobre a cidade. Você abre o jornal, tenta ler, mas as palavras não fazem sentido. Nada mais faz sentido. Nada além da sensação doentia que o persegue há 10 anos. O campo de concentração deixou suas marcas em você, não é, Carl Reisman? Olha em volta para os companheiros de viagem, sentados, solitários em seus próprios mundinhos de temor. Você estuda os rostos deles, seus olhos, olhando, sempre olhando,
Que está olhando, Carl? Que procura? Do que está com medo? O trem geme dentro de outra estação, dá um solavanco e para. As portas se escancaram com ruído, você olha para o seu jornal, apenas sentindo as pessoas saírem e algumas entrarem. Então, bem lá no fundo, sente o calafrio, aquela sensação gelada, o calafrio da morte. Encara o jornal no seu colo, incapaz de levantar os olhos, com medo de ver o que sabe estar ali. Mas após alguns momentos apavorantes, não aguenta mais. Você olha para cima e o vê. Ele senta-se e fica imóvel, lendo o jornal, sem olhar para você, sem notar você. Mas você o viu, Carl. Viu o rosto dele. O tal que algum dia você sabia que ia rever. O rosto que durante 10 longos anos vinha receando rever. Sua boca estremece, suas mãos se abrem e se fecham, úmidas de suor. E Carl pensa, não pode me atingir agora, ele não pode, não faria. O trem grita numa curva em sua rota subterrânea, e o grito é agudo e penetrante, fazendo-o trincar os dentes, levando-o ao passado, até outro grito agudo, o grito de um homenzinho de olhar insano, cabelos negros e bigodinho. Lembra, Carl? Lembra do homenzinho uniformizado diante de pequenos grupos, depois diante de uma multidão e finalmente diante de grandes massas, com seus gritos histéricos sobre uma missão de conquista do mundo? Você estava lá, era uma das pessoas da multidão. E quando o homenzinho parava de gritar e a multidão dispersava, lembra da sensação doentia que sentia? O mal-estar e a náusea que experimentava ao voltar cambaleante para casa? Havia outros como você, Carl. Outros que ficavam doentes, enojados e revoltados com as propostas gritadas pelo tal homenzinho. Mas eles não conseguiam deter a onda, não é mesmo, Carl? Eles não conseguiam conter a enxurrada de ódio que inundava as ruas, munida de porretes e revólveres, insuflada pelos gritos do homenzinho. Ninguém conseguia evitar que livros fossem queimados ou que as vitrines das lojas fossem quebradas e seus conteúdos saqueados. Nem a santidade dos lares fosse violada. Era uma loucura, uma onda que varria sua terra natal como uma praga, uma onda repleta de ódio, derramamento de sangue e violência, uma louca e incontrolável onda que levava de roldão você e gente como você. O que aconteceu com você, Carl? Quando foi alcançado por essa onda, quando viu pela primeira vez o campo de concentração de Belsen e a miséria humana que soluçava confinada entre suas paredes de arame farpado. Lembra, Carl? Lembra do terrível odor das câmaras de gás que incansavelmente aniquilavam centenas e centenas de seus conterrâneos? Lembra do fedor de carne humana queimando nos fornos? Homens, mulheres, crianças, gente que conheceu, com quem conversou e com quem bebeu cerveja? Lembra das impiedosas torturas, dos gritos na noite, do piedoso gemido dos desgraçados? Lembra das experiências malucas com seres humanos servindo de cobaia? O desperdício proposital de vidas humanas? As lâmpadas que se acendiam nos abajures colocados sobre as mesas dos gabinetes nos campos de concentração, reluzindo através de suas copas feitas com pele humana? Olhe, Carl, olhe para o rosto do homem sentado à sua frente no agora deserto vagão do metrô. Olhe e lembre dos guardas cumprindo alegremente as ordens sádicas da raça superior, chicoteando, chutando, socando. Os guardas que com prazer arrastavam mulheres e crianças para os fornos que guardavam fumegantes. Lembre dos guardas que empurravam os prisioneiros indefesos do campo para dentro das sepulturas coletivas recém-abertas, gargalhando loucamente enquanto enterravam vivas as suas vítimas, jogando areia sobre elas, abafando seus gritos patéticos, abafando suas vidas patéticas. Olhe para esse homem e lembre, Carl, lembre o rosto dele, o olhar dos olhos dele ao encarar você quando chegou a notícia de que os russos estavam a apenas alguns quilômetros dali. Estava tudo acabado para você, Carl. De repente, a matança, a mutilação e a tortura tinham terminado para você. Entretanto, não acabara, pois ele olhou para você e jurou: um dia ainda te pego, Reisman. Eu te pego, nem que seja a última coisa que eu faça. Então você estava livre, fugindo pela Europa, escondendo suas roupas,
perdendo-se nas ondas de refugiados que atulhavam as estradas antes do avanço das tropas aliadas. Apesar disso, não ficou livre, Carl. Apesar de ter conseguido chegar à América, você jamais esqueceu a promessa dele. Por isso, carregou durante 10 anos o medo que agora o dominava. Ali estava ele, sentado à sua frente, sentindo seus olhares apavorados. E agora, ele estava olhando para você, para os seus cabelos, seus lábios, seu nariz, bem dentro dos seus olhos amedrontados, e uma centelha de distância de reconhecimento iluminou o rosto dele. Levantou-se lentamente, os lábios apertados, formando uma linha, os olhos anuviados de ódio, os punhos cerrados. Reisman, é você. Ao que Carl responde. Não, Gott im Himmel. O trem deu um solavanco ao parar. As portas se abriram. Ele estava indo em sua direção, Carl. Corra, é a sua chance. Fuja. Fuja, como fugiu de Belsen, Carl. Corra, como correu pela Europa, fugindo das tropas aliadas. Fuja agora, Carl, como se recusou a fugir daquela onda insana que varreu a Alemanha, arrastando você em sua trilha sangrenta. E o homem aperta o passo em direção a Carl. Eu jurei que pegaria você, Reisman. Carl se desespera. Não, tenha dó, e corre pela estação vazia. Corra pela longa e deserta estação do metrô, Carl. Fuja dessa personificação de milhões de seus conterrâneos que não puderam seguir a onda que você optou por seguir, que foram colhidos pelo caminho, que foram perseguidos, presos e queimados em fornos, mortos em câmaras de gás ou enterrados vivos em fossas coletivas. Fuja desse sobrevivente de um inferno humano na Terra, o sobrevivente de um campo de concentração alemão, o campo de concentração de Belsen, o campo que você comandou. Completamente em pânico, Reisman foge de seu algoz. Porém, ele acaba tropeçando e caindo no trilho do trem. O que aconteceu? Não sei. Ele saiu na minha frente e começou a correr. Correu pela plataforma e pulou debaixo das rodas do trem que vinha em sentido contrário. Já tinha visto ele antes? Não. Ele era um perfeito estranho. Termina aqui o conto de Zona do Crepúsculo de hoje. Se você gostou, meu amigo, você vai fazer uma coisa pra mim, ó. Você vai deixar o seu joinha, você vai deixar o seu comentário. O que você achou? Conhecia essa história? Conhecia Bernie Kristine? Conhecia os quadrinhos da DC Comics? Cara, fica comigo aqui porque agora vai ter essa dobradinha. Terça-feira a gente vai ter uma terça o Zona do Crepúsculo com quadrinhos de terror feitos na gringa. E na outra terça a gente volta com Mestres do Terror, com quadrinhos de terror feitos no Brasil. Então a cada 15 dias vamos alternando aí, mas toda terça, você sabe, é dia do terror aqui no canal. E como eu falei na introdução, histórias sempre acima da média, histórias sem amarras, histórias sem preocupação mercadológica, histórias com prazer de contar histórias, tá? Então, se você puder, compartilha não só esse vídeo aqui de estreia do quadro, mas todos os vídeos dessa playlist e da playlist Mestres do Terror. Vamos trazer mais gente para conversar sobre quadrinhos bons com a gente, beleza? Falando em quadrinho bom e de terror, a gente vai voltar essa semana no quadro de lançamentos. Era para comentar isso na semana passada, mas devido à sobrecarga de trabalho não deu tempo de ler, e como eu não comento nada que eu não li, ficou para essa semana. Morgan Lost e Dylan Dog, personagens aqui no crossover da Bonelli, publicados pela editora Mitos, e o Dylan Dog, todo mundo já está careca de saber, quem acompanha o canal, que é um personagem que eu curto pra caramba, e a gente vai comentar então esse lançamento na quarta-feira, amanhã, tá? A gente vai ver olha só que legal a arte, vamos só dar um spoiler aqui pra vocês. É em preto, branco e vermelho, muito legal, né? E é linda a arte, tá lindo. A história a gente vai comentar amanhã, beleza? Vou ficando por aqui, deixando meu convite, vamos desenhar juntos. Se você quer desenhar nesse estilo de quadrinhos de heróis, de terror, de ficção científica, tem o curso
Desenhando Heróis. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar e ficar sabendo tudo sobre esse curso, que é super bem avaliado, 5 estrelas para quem está cursando lá, já coloca a avaliação e comenta o que está achando do curso. E aqui na descrição do vídeo tem um link para o site, onde você tem todas as informações sobre o curso. Analisando o conteúdo e achando que é para você, de lá mesmo você faz sua inscrição e começa a desenhar comigo hoje ainda. Vai ser um prazer ter você comigo lá no grupo secreto dos alunos, beleza? Fico por aqui, a gente se vê amanhã aqui no YouTube, todos os dias nas redes sociais.